sumiram! Eu estava morrendo de saudades de vocês. Bom, semana passada nós falamos sobre abelhas e borboletas, lembram? Descobrimos que elas são insetos ovíparos. E vocês sabiam que as abelhas e as borboletas são considerados bichinhos de jardim? Sim, elas são consideradas bichinhos de jardim porque elas vivem em jardim. Justamente porque nos jardins elas vão encontrar alimentos suficientes para sobreviver. Vocês lembram do que elas se alimentam? Sim, dos pólens das flores e das plantas. Isso mesmo. Então, por isso que o jardim é o lugar perfeito para elas morarem. E vocês conhecem alguns jardins? Aposto que sim. Aqui na nossa cidade a gente tem muitos jardins. Mas sabiam que existem vários estilos de jardins diferentes? Existem os jardins orientais, os jardins verticais, jardins sensoriais, jardins franceses. Sim, existem muitos estilos de jardins. O que vocês acham? Vamos conhecer alguns desses jardins? Bom, então vamos falar primeiro sobre os jardins orientais. Os jardins orientais são caracterizados por uma paisagem miniatura. Bom, geralmente são encontrados plantas e árvores bem pequenas, como o bonsai, que é uma planta típica dos países orientais. Outra árvore bastante encontrada nesses jardins é a cerejeira. Ela geralmente é uma árvore que possui flores coloridas. Aqui na nossa cidade a gente encontra bastante dessas árvores. Normalmente a gente encontra na cor de rosa, mas também existem várias outras cores, como a amarela. Ela é muito bonita. Outra característica bastante peculiar dos jardins orientais são os riachos. Normalmente os jardins orientais possuem riachos com carpas. Bom, carpas é uma espécie de peixe que vivem nesses lagos. E também, dentro desses jardins, possuem normalmente lanternas japonesas, assim como essas que eu estou mostrando aqui para vocês. Existem também caminhos e pontes, e todos esses elementos fazem dos jardins uma paisagem muito bonita. Vocês sabem aonde a gente encontra um jardim como esse na nossa cidade? Sim, a Praça do Japão. A Praça do Japão, aqui da nossa cidade, é um exemplo de jardim oriental. Vamos ver como é a nossa Praça do Japão? Muito bem, então agora eu vou falar sobre o jardim sensorial. Vocês conhecem o jardim sensorial? Bom, jardim sensorial é um jardim que foi pensado para atender todas as pessoas, inclusive as pessoas com necessidades especiais, como as pessoas que não enxergam, as cegas. Bom, nesse jardim, ele possui elementos que atendem os nossos 5 sentidos. Lembram quais são os 5 sentidos? O tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Lembram? Bom, como isso ocorre? Dentro desses jardins, nós podemos encontrar, por exemplo, o riacho. Vocês sabem qual é o barulho do riacho? Esse aqui. Então, com os riachos estimulam a nossa audição. Normalmente, para as pessoas que não enxergam, por exemplo, elas podem estar escutando o som que faz aquele jardim. Também encontramos plantas e flores
com cheiros bastante específicos. Também podemos encontrar ervas que a gente pode degustar o sabor. Então, nós podemos estimular o olfato e o paladar. Outra coisa bem específica dos jardins sensoriais são plantas que podem ser tocadas. Para aquelas pessoas que não enxergam, elas podem sentir a textura, a forma daquelas plantas. Viram só como é legal esse jardim? Sabiam que existe um lugar aqui em Curitiba que possui um jardim sensorial? Esse é o Jardim das Sensações, localizado no Jardim Botânico aqui da nossa cidade. O Jardim das Sensações oferece um passeio sensorial ao longo de um caminho de 200 metros, com plantas nativas, aromáticas e medicinais. Os visitantes são estimulados a sentir as formas diferentes por meio do toque, olfato e audição. Esse jardim também é muito eficiente para as pessoas com deficiência visual, pois através do tato, do olfato, elas poderão sentir as plantas e as flores nesse jardim. Não é legal? Agora vamos conhecer o Jardim Francês. Existe também um jardim aqui em Curitiba espelhado nesse jardim francês. Bom, os jardins franceses são jardins que possuem formas geométricas. Lembram quais são as formas geométricas? O retângulo, o triângulo, o quadrado e o círculo. Nesses jardins, pequenos arbustos criam essas formas geométricas e entre eles nós encontramos várias trilhas que são formadas por cimento ou azulejos. Também é comum encontrarmos várias flores nesses jardins. Vamos ver qual jardim aqui de Curitiba é espelhado nos jardins franceses. Hoje iremos conhecer e sobrevoar o principal cartão postal de Curitiba, o Jardim Botânico. O parque tem uma área verde de 178 mil metros quadrados, incluindo o bosque com a Mata Atlântica preservada permanentemente e nascentes formadoras dos lagos. Além de todo o verde, flores, lago, cascata, o parque conta com peixes, tartarugas, patos, vários tipos de aves e insetos, como vocês podem apreciar nas imagens. Agora vamos conhecer o Jardim Vertical. Os jardins verticais nada mais é do que uma estrutura especial montada junto a uma parede contendo diferentes tipos de vegetação. São feitas de materiais leves que se adaptam a qualquer tipo de parede e é administrada por um sistema que fertiliza e rega essas plantas quando necessário. Os jardins verticais são soluções inteligentes para aquelas cidades que já não possuem tantos jardins. Então, esses jardins trarão mais verdes e vão embelezar mais as cidades, reduzindo então o índice de poluição, melhorando a qualidade do ar, diminuindo o calor de dias quentes, fazem um isolamento térmico em dias frios e contribui para o aumento da biodiversidade. Viu quanto as plantas são importantes para a nossa cidade? Agora vocês já descobriram bastante sobre os jardins. A casa dos nossos bichinhos de jardim, lembram deles? Muito bem. Então, agora vocês vão realizar a atividade da página 48. Mamãe e o papai vão ler para vocês as legendas das imagens e vocês vão marcar quais jardins vocês mais gostaram. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!